Muito bom, dia do rádio, né? Que privilégio fazer parte da... Não é fazer parte da história do rádio, é muita presunção, né? Mas estar no rádio é uma coisa maravilhosa. Eu brinco que quando você pergunta para um ator o que ele prefere, cinema, televisão ou teatro, ele fala teatro. É onde ele ganha menos, mas ele fala teatro, porque o teatro tem uma conexão com o público que o cinema não tem. Claro, você tem a reação das pessoas depois sobre o filme, você consegue captar o que as pessoas acharam, mas o teatro é ali na hora. E cada apresentação você tem que fazer de novo. A novela você grava uma vez e passa pro resto da vida. O filme você grava uma vez e ele passa pro resto da vida. Eu já assisti Poderoso Chefão 40 vezes e eu não paguei 40 ingressos, né? Não fui 40 vezes assistir. Agora, se você quiser assistir uma peça de teatro, é aquela coisa. O programa de rádio tem isso, né? Se você perguntar para um jornalista, você prefere televisão ou rádio? Ele vai falar, o rádio não é brincadeira, né? O rádio é uma coisa de louco. Porque o rádio, você vê, a gente tem 2 horas para conversar aqui. Claro, não são 2 horas de bate-papo. Bate-papo, de forma irresponsável. A gente passa a notícia. Mas a gente pode conversar, se a gente ficar 30 segundos a mais em cima de um assunto, 1 minuto a mais ou não, ou então, de repente, para tudo e vem uma notícia inesperada. Na televisão é uma novela fazer isso, é difícil. A gente faz no rádio e tem o contato com o ouvinte. Pode interromper a programação para colocar algo que um ouvinte está falando. O ouvinte falou um negócio e provoca uma discussão. A gente fez recentemente uma discussão sobre o consumidor. Quantas, né? A gente não fez, né? Provocado pelo... A gente fez uma de sorvete, no dia do sorvete. Não dá para você fazer isso na televisão. Parece meio uma mambembe. Na rádio não é mambembe, na rádio isso é legal. Na rádio isso é que é bacana. Não é só isso também, mas é muito legal. Então, é muito bacana estar no rádio. Ter um privilégio de estar aqui e principalmente com essa dupla incrível, a Débora e o Fábio, colegas incríveis. Bom, gente, tem uns números que saíram envolvendo apostas, né? O mercado de apostas no Brasil. E eu tô olhando esses números e eu queria falar justamente sobre o mercado de apostas no Brasil, sobre os sites de apostas, sobre os aplicativos de apostas e tal. Saiu lá um dado mostrando que algo como 24 milhões de pessoas, um estudo do Banco Central feito a pedido do Senado, e diz o seguinte, que 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas no Brasil. Segundo o Banco Central, porque o Banco Central monitora as transações pelo Pix e consegue observar para onde foi o dinheiro, de onde veio o dinheiro. Então ele sabe que CPFs transferiram dinheiro para CNPJs e vice-versa, e de CPF para CPF, eles sabem tudo. E eles sabem dizer se esse CPF é beneficiário de algum programa social, porque eles têm os CPFs todos. Então eles conseguem saber se a pessoa recebe Bolsa Família, não recebe Bolsa Família, se é aposentado, se não é aposentado, eles conseguem saber. E eles fizeram uns cruzamentos e chegaram à seguinte conclusão: 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e de apostas, mas 5 milhões dessas pessoas são beneficiários do Bolsa Família. Você fala, meu Deus do céu, 5 milhões de pessoas que são beneficiários do Bolsa Família, que recebem um valor para apoiar a qualidade de sua vida, para ter condições mínimas de sobrevivência, e 5 milhões, lembrando que são 20 milhões os beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões apostam em jogos de azar, né? Sites de aposta, jogos de azar. E esses 5 milhões de pessoas, segundo o levantamento do Banco Central, transferiram 3 bilhões de reais para as casas de apostas virtuais, só no mês de agosto. Aí se você faz a conta, pega 3 bilhões de reais, né? Então 3 bilhão e divide por 5 milhão. 3 bilhões dividido por 5 milhões dá 600 reais. É isso? Eu tô ficando maluco. 3 bilhões dividido por 5 milhões. Dá 600 reais. Mas o Bolsa Família é de 681 reais, o médio. Como é que 5 milhões de pessoas destinaram 3 bilhões de reais às casas de aposta, se elas ganham 681 reais por mês em média, e elas colocaram 600 reais, porque 3 bilhões dividido por 5 milhões dá 600.
não faz sentido esse dado na minha conta aqui. Como pode um negócio desse? Mas, enfim. E aí, isso suscitou uma discussão sobre o grau de risco e dependência que a sociedade pode ter e não deve ter em relação às casas de apostas, como isso é perigoso. Aí começa uma discussão sobre regulamentação, começa uma discussão sobre controle de publicidade. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quer proibir a publicidade dos bets, dizendo que tem que ser cuidado como se fosse cigarro, como se fosse bebida. Então a gente vê o Estado, nesse momento, discutindo algo que é mais complexo do que a questão das apostas, que é o seguinte: será que o Estado tem o direito de fazer essa tutela? Será que o Estado tem o direito de decidir se eu vou ou não apostar numa casa de apostas, se eu vou ou não jogar na loteria, se eu vou ou não beber, se eu vou ou não fumar, se eu vou ou não gastar dinheiro no cartão de crédito? Será que isso não é uma decisão minha? Será que não sou eu que tenho que tomar essa decisão? Será que a gente realmente acha razoável que exista uma turma que entenda que um segmento da sociedade, no caso todas as pessoas, têm que ser protegidas dos seus próprios desejos, de suas próprias vontades? A Gleisi Hoffmann entende que o Brasil tem que ser protegido. Os brasileiros têm que ser protegidos. Claro, não protegidos da ideologia do PT. Aí eles acham que tudo bem. Mas acham que o Brasil tem que ser protegido. O brasileiro precisa de um apoio do Estado, do PT, da Gleisi Hoffmann, para impedir que as pessoas façam aquilo que elas querem fazer. E eu não estou falando que aquilo que ela quer fazer é dar um tiro no vizinho. Isso não pode. Mas sem ferir a integridade física de alguém, sem ferir a liberdade de alguém, será que eu não posso jogar? Será que eu não posso beber? Será que eu não posso fumar? Quer dizer, eu tenho que ter juízo e responsabilidade quando eu vou beber. Eu não posso beber e dirigir. Eu tenho que ter juízo e responsabilidade quando eu vou fumar. Eu não posso fumar na frente de uma criança. Carro também. Carro mata mais do que bebida, cigarro. O carro mata um monte e as pessoas continuam a dirigir. Existe propaganda de carro. Aí quando vem, no caso das apostas, a gente se comporta como se a sociedade não soubesse conviver com o risco. Você quer risco maior do que lidar com drogas? E a gente lida com drogas. A gente tem um consumo alto de drogas. Nós temos mais de 55 mil vereadores no Brasil. É uma quantidade de droga incrível em circulação. Nós temos mais de 5.500 prefeitos no Brasil. É uma quantidade de droga enorme em circulação. Nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores. Então, a gente tem uma quantidade de drogas em circulação enorme. Eu não sei dizer qual é a taxa de droga no sentido de vereador ruim, deputado ruim, senador ruim, prefeito ruim, governador ruim, que nós temos no Brasil. Né? Não é baixa, não é desprezível. E a gente convive. Esses caras, quando erram a mão, eles matam. Quando eles erram a mão, eles ferem. Veja a irresponsabilidade que foi a gestão da Covid no início, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro achou que aquilo era uma bobagem. Aquilo era uma bobagem. Aí ele botou um idiota de um general, Pazuello, um estúpido, um irresponsável na gestão do Ministério da Saúde. Olha a ignorância daquele governo na área da educação. O que fez foi um ministro pior do que o outro. É difícil saber qual foi o pior dos ministros, mas foram ministros horrorosos na área de educação. Pega esse governo é uma bagunça, irresponsável. Na área de ajuste fiscal, não quer nem saber de ajuste fiscal. É um governo gastador, expansionista. É completamente irresponsável. É difícil a gente achar um governo responsável. E, no entanto, o brasileiro é ele que escolhe, ele vota. Então, ele pode votar. Então, para pedir voto, a Gleisi Hoffmann entende que a soberania popular tem valor. Principalmente se votar no PT. Quando vota no Bolsonaro, aí não. Aí é o povo que é idiota. Mas quando vota no PT, o povo acordou. Mas vamos lá, o povo que acordou não pode
não pode ter o direito de apostar, de beber, de fumar, de comprar carro, de viver a vida como bem entender. Precisa de um deputadozinho, de uma deputadazinha cuidando da vida deles. Eu não quero ter um tutor para mim, não. Eu acho isso ridículo, absurdo. Mas esses caras entendem que sim. E aí eles usam estes dados que saem para falar, olha que risco, as pessoas estão gastando demais com apostas. Pô, então façamos campanhas de conscientização para que as pessoas não gastem demais com apostas. Façamos campanhas de conscientização para que as pessoas dirijam com responsabilidade, respeitem as regras de trânsito, só atravessem nas faixas de pedestre, respeitem as faixas de pedestres, não parem em fila dupla. Estou falando de trânsito. A gente tem que fazer uma conscientização para evitar briga, de torcida. É horrível imaginar que a gente teve que recorrer a jogos com torcida única, né, Fábio? Porque a sociedade não consegue conviver. Mas nesse caso das apostas, as pessoas têm que ter o direito. Eu não consigo acreditar, embora exista, que... e aí eu acho que esses dados do Banco Central têm que ser estudados com muito cuidado. Eu acho que esses dados não estão corretos. Não é possível que 1 de cada 5 pessoas, aliás, 1 de cada 4 beneficiários do Bolsa Família invistam no site de apostas. No entanto, quando você pega o número total de brasileiros, dá 24 milhões de pessoas em 207 milhões. Então, 1 de cada 9 brasileiros investe no site de aposta, mas quando você vai para os beneficiários do Bolsa Família, dá 1 em cada 4. Não é possível que isso seja certo. E 5 milhões de beneficiários colocam 3 bi, ou seja, R$600, sendo que o Bolsa Família é de 680. Alguma coisa está errada aqui. Mas ainda assim, o objetivo é mostrar que as pessoas estão investindo demais, ou melhor, gastando demais com as casas de aposta. É um debate que surge no momento em que esse tema está sendo regulamentado, e precisa ser regulamentado mesmo, precisa ser supervisionado, como outras áreas, tem que ser. Então, mas não pode ser proibido. E no campo da propaganda, alguém vai dizer, ele está falando isso porque as propagandas são feitas em rádio, são feitas em televisão, são feitas nos portais, e ele tem interesse nisso. O fato é que, sem propaganda, não existe a informação para a sociedade de que certos serviços existem. O Banco Central, que está fazendo esse relatório de alerta sobre as casas de aposta, fez propaganda sobre o Pix. Foi preciso fazer propaganda sobre o Pix, não apenas informação no jornalismo, mas também fez propaganda para difundir para a sociedade que tinha algo existindo. As marcas, elas fazem propaganda para que a sociedade tenha o direito de saber que elas existem. Então, por que as casas de aposta não têm o direito de fazer isso? E é a propaganda que dá isso. Liberdade comercial, não vou dizer que se confunde com a liberdade de expressão, mas é parte da liberdade de expressão. A liberdade de expressão comercial existe, não é uma coisa inventada. Agora, não vamos deixar que o Estado resolva agora se a gente vai jogar ou se a gente não vai jogar. Eu não jogo, eu não gosto de jogar. Agora, o fato de eu não gostar de jogar não me dá o direito de proibir que outra pessoa jogue. Isso é uma visão muito horrorosa. A gente vê isso na esquerda, a gente vê isso na direita. A direita, por exemplo, ela fala contra o direito ao aborto das mulheres pelo simples fato de que ela, a direita, não quer. Eu não gosto do aborto. Eu sou contra o aborto. Eu, Eduardo, sou contra o aborto. Agora, eu não sou contra que uma mulher possa recorrer ao aborto. Eu sou contra o aborto. Se eu puder opinar, eu vou ser contra. Agora, se acontecesse com alguém das minhas relações pessoais e me pedisse conselhos, eu iria ouvir o caso antes de decidir. O que aconteceu? Eu não acho que tem que ser só em caso de estupro, por exemplo, né? Ou de a chance baixa de nascimento de uma criança, uma anencefalia, ou... Eu não me lembro qual era o terceiro, estupro e anencefalia, né? Ou seja, um nascimento que é incompatível com a vida. Eu não acho que deveria ser só nesses casos, mas eu continuo a ser contra. Não contra que o Brasil tenha um aborto, eu sou contra, sim, minha opinião pessoal. Mas aí eu vou impor aos outros. Então essa ideia de impor aos outros é que eu acho um absurdo. E nós estamos vendo isso acontecer neste momento, com algo que muita gente é contra,
e algo que muita gente é a favor, que é o caso dos jogos. Fala, Débora. Terceiro caso, risco de morte à gestante. Risco de morte, claro, é bastante lógico. Risco de morte à gestante. Esses casos são necessários, né? Enfim, eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.